Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar, nossa missão, queremos pedir a bênção de Deus sobre você, que nos acompanha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram e também através das rádios que transmitem o Evangelho via web. Amados, hoje é 6 de junho, sábado, nós estamos na 9ª semana do tempo comum e o evangelho que nós vamos partilhar hoje está no evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Senhor Deus, nós queremos clamar a presença do Teu Espírito Santo nesta manhã, ao ler esta palavra, neste dia, para que nós consigamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que esta palavra seja para nós alimento sólido, que nos fortifique, que nos abençoe e que nos faça também dar fruto, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de hoje vem nos ensinar, vem nos dizer qual é a oferta que agrada o coração do nosso Deus. Vem nos ensinar também que muitas vezes a nossa fé, a nossa religiosidade, ela pode ser maldosa e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Logo no início, Jesus começa a ensinar a multidão e ele alerta ao povo que está à volta dele para ter cuidado com os doutores da lei. Os doutores da lei eram aqueles que, na época, tinham o dom de evangelizar, de dar a lei ao povo para agradar a Deus. Eles ensinavam o povo como deveriam agradar o nosso Deus. E Jesus, em relação a eles, diz: cuidado. Esses homens, amados, os mestres da lei, eles receberam de Deus a missão de dar a lei ao povo. E são justamente eles que o povo tem que se proteger, deles que o povo tem que se proteger, porque eles perderam o olhar do Senhor, eles desviaram o olhar de Deus, o coração deles se perdeu. Eles tinham o poder de fazer o bem, mas faziam o mal. E no nosso tempo, com toda certeza, também é assim. Quantas pessoas nós conhecemos que têm o poder, que têm uma posição privilegiada e que poderiam utilizar esta posição para ajudar o povo, para ajudar os mais necessitados, mas ao contrário disso, são aqueles perversos que não ajudam, que roubam, que enganam, que desprezam, que humilham. Isso é muito triste, não só naquela época, mas com toda certeza para nós hoje também. Jesus tinha os mestres da lei como homens que tinham um comportamento de hipócritas. Eram fingidos e faziam mal também para as viúvas, que
era mais uma das missões dos mestres da lei, era cuidar das viúvas, assistir estas viúvas que eram mulheres desamparadas, que não tinham mais o seu esposo, que não tinham mais quem cuidasse delas, no sentido financeiro. E eles usavam de seu poder para defraudar, para roubar. Eles recolhiam delas impostos maiores. Jesus, amados, também fala daqueles que fazem ofertas no templo. Aqueles que iam diante do cofre ofertar aquilo que tinham em espécie, né? Financeiramente falando. Então, a multidão, o povo, eles depositavam as suas ofertas no templo. E Deus, amados, ele não se engana com a quantia que nós ofertamos. Você não pense que Deus vai se agradar pela quantidade, pelo valor que você deposita. Não. O que importa para Deus é a forma como nós damos algo. Então a palavra nos fala que os ricos, eles depositavam grandes quantias porque podiam depositar. E havia um recipiente com o nome de gasofilácio. E nesse gasofilácio, que era uma caixa, era um recipiente com 13 bocas, ali depositavam somente os ricos as suas doações. E na frente desse gasofilácio, desta caixa, tinha um responsável que estava ali para olhar, né? Para receber, era o responsável por receber essas quantias. E ele então olhava quem depositava nesta caixa e ele gritava em voz alta para todos o nome e quanto estava sendo doado naquele momento. Então vocês imaginam a vaidade dos ricos, a vanglória dos ricos pelas quantidades que estavam dando. E talvez dessem até mais para serem notados, para serem aplaudidos. Mas imaginemos também a humilhação dos pobres nesse momento. Depois dessas 13 bocas desta caixa, havia também o cofre dos pobres, que era um cofre que era silencioso, que não tinha ninguém falando, não tinha ninguém gritando quem estava doando. E que ali, no bem, na doação deles, eles não precisavam ostentar. Então Jesus, amados, ele cita a viúva que não doou para aparecer. Ela doou o seu tudo que ela tinha para viver, fez a sua maior oferta. E aquela oferta foi maior do que todas as outras, porque ela deu e ficou sem nada. Então a nossa oferta, a nossa doação, o nosso dízimo, ele deve ser sabido apenas por Jesus. Tem que ser feito no anonimato, sem anunciar a nossa doação. Ele não pode nos colocar acima de ninguém. A nossa doação não pode humilhar o outro. Então, o que importa, amados, é como nós doamos e não o quanto nós doamos. Então, que nós sejamos como esta viúva, que deu tudo o que tinha, porque ela confiava em Deus. Que nós também possamos doar o nosso tudo, acreditando que o nosso Deus proverá o melhor dele para nós. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado. Amém.